ele era capaz de produzir uma história imparcial. Então aqui nós temos já um confronto entre dois modelos de vida letrada e, em última instância, dois regimes de autonomia. Um regime de autonomia onde esse letrado, protegido por um método, pode receber do Estado sem comprometer a sua imparcialidade, e um outro regime que nega essa relação com o Estado e diz que a relação prioritária tem que ser com o leitor e com o mundo privado. Tá? É claro que o modelo compilatório ele tende a se encaixar melhor nessa relação com o mercado. E o modelo disciplinar, essa é um pouco a minha hipótese, ele vai se produzir para permitir que você esteja ligado ao Estado e mesmo assim afirmar suas condições epistemológicas. Então o modelo disciplinar ele precisa criar uma espécie de proteção contra a ação do Estado, sem que essa proteção impeça que ele se alimente dessa relação. Isso é antecipando um pouco a solução IHGB. Mas tem mais. Cena 5, já estamos em 37. A cena 5 começa uma polêmica entre o Januário da Cunha Barbosa, naturalmente a grande mente por trás da criação do IHGB no ano seguinte, 38. E o Joaquim José da Rocha, perdão, o Justiniano José da Rocha, que talvez ficou conhecido pela posteridade como jornalista, a mesma uma definição um tanto quanto anacrônica de jornalismo. Isso é um outro elemento que eu acho interessante dessa configuração de regimes de autonomia. O jornalismo, a definição do jornalismo joga um papel importante aí. Não por acaso, enquanto o Cônego não ficou conhecido como Cônego, mas como um historiador que fundou o IHGB, e que escreveu algumas obras, na verdade, sem muita importância, mas ficou conhecido como alguém que criou um espaço disciplinar, o Justiniano José da Rocha, apesar de ter escrito vários livros de história, inclusive uma história universal compilada, ficou conhecido como jornalista. Então, alguma coisa na fortuna do Justiniano impediu que ele fosse conhecido como historiador. Poucas pessoas sabem que o Justiniano escreveu uma história universal, compilada, mas escreveu, além de outras histórias que ele compôs. Mas nós conhecemos o Justiniano como o cara que escreveu ação, reação e transação, no máximo, né? Eu acho que muito dessa recepção diferenciada se dá nessas polêmicas de 37 e 38, como vocês vão ver. O que acontece? No início de 37, o Cunha Barbosa está à frente da imprensa nacional e de um jornal que é um jornal oficial chamado Correio Oficial do Rio de Janeiro. E o Justiniano José da Rocha está num jornal chamado O Cronista. Então o Justiniano está num jornal de oposição e o Cunha Barbosa está num jornal governista. E o Justiniano, no início de 37, começa a polemizar com o Barbosa. O Justiniano, um homem que já está se aproximando dos regressistas, na verdade o Justiniano já está a serviço daquilo que a gente vai chamar de regresso conservador, e o Cunha Barbosa dentro de um grupo moderado clássico, né? Só para situar um pouquinho o contexto. A primeira parte da polêmica, que eu nem trouxe aqui, é em torno do livro do John Armitage, a história do Brasil, desse inglês chamado John Armitage, que foi publicado em inglês em 1836 e é publicado em português em 1837. E a história do Armitage, a dissertação da Flávia Varela é muito interessante sobre esse livro, tem muitas motivações, inclusive motivações estratégicas de comerciante de Manchester. Mas para o contexto brasileiro, a história do Armitage é basicamente uma justificação do 31 de abril, perdão, do 7 de abril de 1831. Ah, sim, senhor. Como? Não, porque você trocou o mês. Ah, tá. Então é uma justificativa do 7 de abril. É uma forma de dizer que figuras como Evaristo da Veiga fizeram uma revolução, e essa revolução se justificou porque o Dom Pedro era um louco, porque o Dom Pedro era belicoso, porque ele batia na sua esposa, porque ele não era aquela figura que o Cairu disse que ele era. Então o livro do Armitage, que até hoje é conhecido por ter trazido os bastidores da vida privada do imperador, né? Muito daquilo que nós conhecemos da vida privada do Dom Pedro foi exposto pelo Armitage no livro dele de 36, e isso é traduzido em 37. O que acontece em 37 é que o Cunha Barbosa e o Justiniano disputam o significado do livro do Armitage. O
Justiniano fala, esse livro é uma porcaria, esse livro não é parcial, esse livro não tem as condições básicas. E o Cunha Barbosa diz, não, o livro é bom, o livro é imparcial, não é porque ele não é pelo fato do Armitage ter sido membro dos moderados, o Armitage fez parte do grupo moderado, que essa história não é boa. Mas aqui nesse primeiro momento há uma disputa sobre o significado da história contemporânea, se a história contemporânea pode ou não ser escrita. Um mês depois eles entram numa nova polêmica. Agora a polêmica é se o Cunha Barbosa tinha condições ou não de ser o editor do Correio Oficial. Então o tempo todo o Justiniano José da Rocha dizia que o Cunha Barbosa não era alguém à altura para escrever uma folha oficial. Que ele não tinha imparcialidade, que ele não tinha condições de fato informar ao público aquilo que o governo fazia. Então o que se disputava na verdade é qual o significado de uma folha oficial, qual o significado do governo ter um jornal. Para complicar um pouquinho a história, quando chega em outubro, há uma reviravolta de poder. O grupo moderado mais histórico sai e entra o Araújo Lima como regente. E o Araújo Lima está mais próximo do Justiniano, o que ele faz? Tira o Cunha Barbosa do Correio Oficial e coloca justamente, para ser irônico, o Justiniano José da Rocha. Então o que acontece é que por uma reviravolta política, o Justiniano assume o posto que era do Cunha Barbosa. E aí, ao assumir esse posto, o Justiniano produz uma série de relatos, uma série de artigos, tentando justificar agora a sua posição de jornalista oficial do governo. E ele vai dizer isso, que não há problema nenhum o governo ter uma folha oficial e que é natural que um redator do governo pense como governo. Então o que ele está dizendo, olha, eu penso como governo, por isso eu vou ser o redator do Correio. O Cunha Barbosa não pensa como governo, é normal que ele perca esse emprego. E isso é no segundo semestre de 37. Aí ele dizia o seguinte, isso é da justificativa do Justiniano. Taxamos como colaborador do cronista de cemitério de desmazelos ao Correio Oficial. Debaixo de nossa direção, nada pouparemos para que se nos retribua igual a podre, sempre graves e sisudos em nossos artigos de defesa ou de explicação dos atos do governo. Procuraremos merecer a atenção dos leitores pela variedade de notícias estrangeiras, de instrução úteis à indústria das belas letras e a todos os diferentes ramos de conhecimento humano. Então aqui o Justiniano não vê nenhum problema dele ser um jornalista defendendo o governo. Agora, o que vocês vão ver que vai ser disputado daqui a pouco é: será que um homem de letras pode fazer isso? Será que um homem de letras precisa ter autonomia, que precisa ter independência, pode escrever com a obrigação de defender o governo? Como o Justiniano está dizendo? Não é que em alguma medida eu concordo com o Justiniano. Se é uma folha oficial, talvez o meu papel ali seja bem de defender o governo. Isso para o período da independência talvez não fosse tão crítico. O que está acontecendo aqui é que a figura romântica do autor, a figura da ideia do autor como alguém que tem uma visão própria sobre a realidade e que tem que defender essa visão e não ser comprado para produzir uma visão, está sendo colocada em disputa. Então a ideia do letrado, por exemplo, o Hipólito da Costa escreveu a favor e contra Dom João, dependendo da circunstância. Quase todos os letrados até então poderiam tranquilamente mudar de posição de acordo com as situações políticas que se colocavam, porque era meio implícito que uma condição de sustentação do letrado ela está associada a algum poder externo. Aqui isso começa a ser questionado. Mas essa polêmica não termina aí. No final do ano, o Porto Alegre, vocês conhecem, né? É o grande artista, pintor romântico aí, o Araújo Porto Alegre, produz aquilo que para muitos foi considerada a primeira charge da imprensa brasileira. Hoje a gente sabe que não é, tem uma coisa anterior, mas o fato que, se não é a primeira charge, é a charge que marca de fato um novo patamar das disputas políticas, da vida cultural do Império. Então ele pega toda a polêmica do Justiniano contra o Cunha Matos, e aí o Porto Alegre e o Cunha Matos estão juntos, naturalmente, eles fazem parte do mesmo espectro político. Lembra-se que o Porto Alegre acabou de voltar de Paris, então ele
certamente viu Daumier em Paris produzindo caricaturas, produzindo ação de intervenção na vida pública. O Porto Alegre pega essa disputa dos dois e transforma numa charge. Então nessa charge aparecem vários elementos, fazer uma descrição mais rápida. Aqui está uma caricatura, né? Essa é considerada uma das primeiras caricaturas do Justiniano. Várias palavras como crônica das parvoíces, se referindo ao cronista, que ele era o editor. Com honra e probidade, é um trecho que ele tira do próprio artigo do Justiniano, a quantia de 3.600 contos de réis, que é o salário do Justiniano na imprensa oficial, a figura de alguém que talvez seja o próprio Abreu e Lima dando dinheiro para um jornalista, que é o Justiniano. Então, com isso, ele estava, a expressão cemitério dos desmazeiros, tem uma série de referências indicando essa figura do Justiniano, que aqui também aparece claramente como um mulato, né? O Justiniano era um mulato, uma questão de raça, a questão racial também é colocada de maneira muito forte. O fato dele ser mulato e o fato dele se vender é utilizado como forma de destruir a voz autoral do Justiniano José da Rocha. A cartola dele é um tinteiro, é como se ele estivesse colocando a sua qualidade de autor a serviço de alguém por dinheiro. Então, isso talvez marca um primeiro grande manifesto do autor romântico, né? O autor romântico não é aquele que se vende por dinheiro, mas é aquele que tem uma visão original e autônoma, e naturalmente o Justiniano ele vai ser uma vítima disso. Embaixo tem uma trova. Aqui eu aumentei só para vocês poderem ver alguns detalhes, né? Tá vendo? É um maço de dinheiro com um jornal, uma campainha que eles chamam. E aqui o que está escrito, né? É tipo um diálogo, uma campainha. Quem quer redigir o correio oficial, paga-se bem. Todos fogem. Nunca se viu coisa igual, quer dizer, o governo chamando pessoas para o defender. O Cusmo, que é o Justiniano. Com 3 contos e 600, eu aqui estou, meu senhor. Honra tem e probidade. Que mais quer de um redator? Por aí vai. E tem uma segunda crônica, que é do mesmo Porto Alegre. Essa é um pouco mais agressiva, né? Mas tem elementos interessantes. São 2 grandes imagens. Uma é do burro carregado, que volta de São Paulo. São Paulo aqui é uma referência ao curso de Direito que o Justiniano acabava de fazer. Então, o Justiniano é alguém formado em Direito por São Paulo. Uma série de livros, né? E, obviamente, está usando o óculos dele, 3.600 aqui. Tem um cão também, que é um dos signos da falta de caráter, né? E a rocha Tarpeia, que é uma referência clássica, está ligada a uma história, um episódio da história romana que envolve traição por venalidade, alguém que recebe dinheiro para trair os romanos. Então, o Justiniano José da Rocha é a rocha Tarpeia que se vende e por aí vai, né? E aí tem também uma pequena trova. Cuidado desse coitado desse burrinho, chegou com muito estudar. É crônica esta cegueira, não se pode mais curar. Traz o seu preço na testa, valor porque foi comprado. Tem espírito de gente, escreve como um letrado. Esta é a rocha Tarpeia. Aí já entra outra cena, né? Esta é a rocha Tarpeia, prodígio de nossa terra. Ao metal nunca resiste, cede a lima, ao malho e à serra. A lima, obviamente, Araújo Lima, o regente. Então, assim, esse episódio, além de ser pitoresco, ele é muito forte, que mostra uma série de fenômenos convergindo. Então, quem é o letrado que vai emergir nesse mundo romântico? Primeiro, ele é branco, né? Esse letrado, se ele não é branco de cor, ele precisa ter branco no sentido da independência. Ele não pode estar ligado a nada que lembre a escravidão. Não pode estar ligado a nada que lembre algum tipo de subserviência ao Estado, que é esse novo senhor. Ele corresponde a metáforas muito fortes na vida política do Império, que desloca a noção de escravidão da realidade imediata, que é a escravidão negra, para a escravidão clássica, que é a perda de autonomia. Então, o que é a escravidão do mundo clássico? É a perda de autonomia, não poder estar no espaço público como ator. Isso é escravidão. Então, para um autor romântico
estar como autor pago no espaço público é semelhante à escravidão. Então, Justiniano, acho que foi tão impactante esse episódio, né, por vários motivos. Há uma troca de governo, troca-se posições, uma polêmica dura antes, e ainda tem um confronto racial dentro desse universo. Para mim isso é muito importante porque isso tudo acontece em 37. Né? Isso tudo acontece em 37. O que isso mostra? Uma história lançada em 36 e depois traduzida em 37. Não há consenso sobre o significado dela. Uma série de jornais saem disputando a narrativa histórica. Se a gente fosse ler com mais detalhes jornais do período regencial, nós vamos ver diversas narrativas históricas competitivas. Há uma crescente necessidade de escrita da história. Esse vetor de crescimento continua. As pessoas querem história, as pessoas precisam de história, elas precisam de orientação, o Brasil precisa se mostrar para o exterior, e você tem uma fatia cada vez maior da sociedade brasileira que pode se dedicar à vida letrada. Mas você não tem instituições de letrados. Esses letrados dependem dessas relações tensas com um sistema político que nesse momento é altamente instável. É um sistema regencial, um sistema parlamentar, onde o poder muda o tempo todo. Então é um contexto de grande insegurança para a vida letrada, ao mesmo tempo de grandes expectativas. 36 é a Niterói, 36 é o Manifesto Romântico. Você tem muitas expectativas intelectuais e uma situação institucional muito frágil. Então esse contexto é o que para mim justifica e faz com que tenha um sentido muito especial a criação do IHGB no ano seguinte, em 1838, não por acaso pelo próprio Cunha Barbosa. Então Cunha Barbosa, que foi vítima dessa troca de poder, e denunciou junto com Porto Alegre e seu grupo a venalidade do intelectual, é aquele que chega no ano seguinte e fala: precisamos criar um instituto de história que não seja político. Então o que está acontecendo aqui é um movimento de despolitização da vida letrada, e poderia dizer também que é a construção de um outro regime de politização da vida letrada, onde esse letrado não estará mais, ou pelo menos não quer mais estar, a serviço direto das facções políticas, mas quer estar a serviço da própria vida letrada. Ele precisa, de alguma maneira, criar um espaço de proteção para as suas decisões intelectuais. Esse espaço de proteção, nesse momento, vai ser o IHGB, quer dizer, no ano seguinte, 1838. A guisa de conclusão, a criação do IHGB e o confronto de autonomias. Porque a criação do IHGB em 38 reage muito concretamente a essa situação de politização extremada da vida intelectual, surge com esse discurso de isso aqui é um espaço letrado, não é um espaço político, não é um espaço de facção, então essa luta política tem que ficar de fora do IHGB. Lembre-se que no primeiro momento o IHGB não está sob a proteção do imperador, né? O IHGB surge dentro da sociedade auxiliadora da indústria nacional. No limite, o IHGB é uma instituição da sociedade civil. Mais adiante, com a maioridade, naturalmente, é que essa aproximação vai acontecer, mas nesse momento o IHGB é uma produção autêntica da sociedade civil para produzir condições mais estáveis para a vida letrada e para a escrita da história. Porque sem essas condições estáveis, não há escrita da história que possa ser usada. Se toda a escrita da história é uma escrita de uma facção política, nenhuma delas serve. Então é preciso criar um espaço institucional e criar condições metodológicas e disciplinares para que essas narrativas possam realmente ter alguma utilidade. Uma outra dimensão da criação do IHGB é a dimensão autoral. Então, entre 38 e 40, nós vamos ver o IHGB em várias disputas por direitos autorais. A gente não pode falar em autor romântico, em autor que quer projetar uma certa visão de autonomia, sem entrar na ideia do direito autoral, que aquilo que você produz é seu, né, e não pode ser apropriado como acontecia até então. Então a primeira polêmica do IHGB já acontece com uma memória de um dos seus membros, que é transcrita numa folha, num periódico qualquer, sem autorização da revista. E aí se acusa esse periódico de não respeitar os direitos autorais, se eu não me engano é do Fernandes Pinheiro.
E a discussão é bem clara, olha, a revista pagou pela publicação das memórias do Fernando Pinheiro, o trabalho é do Fernando Pinheiro e vocês não podem transcrever essa memória sem autorização da revista. E citam a lei de direito autoral do Império, não é exatamente eleitoral, direito de propriedade intelectual, algo assim, que eu acho que é de Código Civil de 36, algo desse tipo. Mas eles citam claramente a lei e falam, olha, o autor é o autor e o autor é proprietário da sua produção intelectual. Essa produção não pode mais ser transcrita da forma como tem acontecido. Um pouco mais adiante nós vamos ter, eu não vou ter tempo de aprofundar essa outra polêmica, mas são várias, mas a mais enigmática é contra o Abreu e Lima. E a polêmica do IHGB, especificamente do Van Hagen, contra o Abreu e Lima, é basicamente uma polêmica em torno de direito autoral e plágio. Então, um pouco para resumir, eu acho que tem um quadro aqui. Eu produzi um quadro dessas duas autonomias, né? Um tipo de história que está voltado e orientado para o mercado, sustentado por esse mercado do livro, e um tipo de história que aí está especializada, mas a gente pode chamar de uma história disciplinada, né? Uma história que busca afirmar a sua autonomia, né? Características gerais. A primeira, apoio forte do sistema de subscrição e editorial deste empreendimento. Preocupação com a síntese e a oferta de uma versão menos documentada. Presença de linguagem sentimental. Resistência à erudição moderna. Essa obra compilatória ela precisa ser mais acessível. Persistência de